Olá, André, Rose! boa noite, seja Boa bem-vinda. noite. Obrigada. Estamos aqui iniciando o nosso encontro, né? Agradecendo a presença de todos. Eu também vou me apresentar para alguns, né, que estão me vendo aqui hoje pela primeira vez, que eu estou dirigindo a tarefa online hoje, ajudando aqui a casa na direção. Sou tarefeira da SESC. Depois para a leitura da página que você recomendou, a prece inicial, e depois eu passo o se não te conhecendo, pode se apresentar. Pode fazer, querida, prece inicial, eu aguardo. Você vai se apresentar depois? Me apresento depois, o que é que você acha? Ótimo, tá. Tudo bem, como você preferir, tá bem? Eu vou, então, ler a página que você recomendou para gente e fazer a prece inicial, e depois se apresenta e começa seu estudo, tá bem assim? Tá? A Andrea, ela solicitou para capítulo 72. Contempla mais longe. Vamos começar, então. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o seu tempo, para o seu campo, de experiência diária, e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, faz o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de ser. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Emmanuel. E assim, meus irmãos, fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre querido Jesus, nosso amigo de todas as horas, que podemos contar em todos os momentos, seja de alegria, de aflições, de tristezas. Ele sempre está conosco, presente. Basta que nós possamos recebê-lo em nossos corações. Que aqui na noite de hoje, no nosso encontro, possamos encontrar momentos de paz, de tranquilidade, de conforto, para os momentos que estamos passando, que nossos corações possam ser acalmados, que esse estudo que a Andrea preparou para a gente com tanto carinho,
possa, de alguma forma, nos intuir nas nossas atitudes, nos nossos atos, pensamentos, nossa forma de agir, que nós possamos refletir sempre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que ao final do nosso encontro possamos estar melhores do que aqui iniciamos. E assim, Mestre Jesus, fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, quero Graças começar a Deus. agradecendo, né, mais uma vez. Quero agradecer primeiro a Doralice, né, Marcondes, que me convidou para essa palestra, a você, Rose, pela Sim, acolhida, né, e dizer a todos do Centro Suave Caminho que vai ser uma grande honra e uma grande responsabilidade também, né? tá. Estou saindo de um quadro de convalescência ainda, então estou com essa voz um pouco prejudicada. Rose já sabe disso, mas eu creio que nós Sim, faremos um bom trabalho hoje com a assistência dos bons espíritos. Então, assim quero seja. começar agora me apresentando. Eu sou Andréa Regina Sim, Moura Mendes, faço parte da Casa Espírita Seara Espírita Francisco de Assis. Ela fica localizada na Grande Natal, numa cidade chamada Parnamirim, aqui no Rio Grande do Norte. Né? Então, sim, hoje né, interestadual a palestra, né? Eu acho isso muito isso, bacana. E eu sou com espírita certeza. né, verdade? Eu sou espírita desde o ano 2000. Então, nesses 20 anos de espiritismo, eu posso garantir que não há outro sistema de crença, outro credo que nos dê as respostas, não só para as nossas grandes angústias, mas também para muitas das nossas perguntas, para muitas das nossas indagações. E é Com justamente certeza. sobre uma pergunta que eu elaborei a nossa fala hoje, a nossa palestra. Qual é o sentido da vida? Sim, Inicialmente, a gente vai conversar pensando nessa questão, não apenas dentro da perspectiva espírita. Eu quero começar um pouco antes e terminar dentro da perspectiva espírita, né, para a gente ter uma visão do quanto isso é importante na história da humanidade, tá certo, Rose? E sim, aí, tudo sempre que bem. você precisar, me dê um stop, que eu Tá bom. falo bastante, né? Pode deixar. Né, tá certo? Então, quero Tá certo. agradecer também aos meus colegas, aos meus amigos que estão chegando, né? Que vieram convidados por mim, diretamente do Rio Grande do Norte, mas também já tem um potiguar aí. E assim, Sim, é né? E que espero que com as verdade. vibrações, né, de todos vocês, a gente consiga, de fato, conversar sobre esse tema que é tão importante. Com certeza. Inicialmente, né, eu gostaria de lembrar para quem, né, e dizer para quem não me conhece que eu sou professora de História e fui professora de Filosofia. E a primeira resposta, a primeira reflexão para essa pergunta, eu fui buscar justamente na filosofia, a partir de um escritor e pensador romano chamado Sêneca. Muitos anos atrás, eu encontrei um texto de Sêneca chamado Sobre a Brevidade da Vida, um pequeno livro. Eu imprimi e guardei e nunca li. E foi o contexto de pandemia, esse contexto que nós estamos vivendo, que me fez buscar esse texto novamente. Então, meses atrás, né, me veio um insight que eu precisava retomar esse texto, que eu tinha uma tarefa com ele, e eu nem sabia que era essa tarefa ainda, né? Como as coisas acontecem, como tudo é preparado. E aí, semanas atrás, eu me debrucei e fiz um estudo sobre ele. E o texto de Sêneca, ele é de uma atualidade tão grande que ele pode ser aplicado a hoje, 21 de junho de 2020, na nossa época, na nossa sociedade. Porque a primeira coisa que Sêneca nos traz, né, é que nós estamos vivendo em um momento de vida em abundância, mas sem saber aproveitar essa vida. Né? Eu acho que é a primeira provocação que ele nos faz.
E por que é tão difícil para a gente reconhecer que a nossa vida ela é plena, ela é abundante? Porque nós gastamos a nossa vida, nós esbanjamos aquilo que Deus nos deu de tão precioso, que é a vida e o tempo, né, da nossa existência aqui. E Sêneca, ele elenca, ele elege 26 situações, 26 atividades, né, que ele chega, eu até tomei nota, né, porque diante do quadro de doença eu fiquei com medo de não ter forças, então, de relembrar, mas a Sêneca nos coloca o quanto a gente dedica o nosso tempo à inutilidade, o quanto nós dedicamos o nosso tempo ao mal, à opinião do outro, a se preocupar também com o problema do outro, a vida do outro. Quantos de nós aproveitam, então, para jogar no ralo essa vida com os vícios, com a paixão pelos assuntos militares, pela política, e, ao mesmo tempo, esquecemos que a vida, ela há de nos pedir, ela há de nos cobrar. E enquanto perdemos o nosso tempo em aprendizagem de futilidades, como ele mesmo cita, né, de inutilidades, essa vida ela se esvai. E aí o que eu imagino que poderia ser repleto de sentido, eu não vejo sentido porque eu não a construí assim. E é isso que Sêneca nos lembra, que nós somos verdadeiros desperdiçadores da vida e esvaziamos ela de sentido completamente. E é quando, Rose, estamos na dor, na angústia, no desespero, que questionamos o que é que eu fiz da minha vida, em que rumo a minha vida se encaminhou. Mas a gente esqueceu que foi fazendo esse desvio do caminho há muito tempo, né? Por muito e muito tempo. Então, Sêneca, ele é muito assertivo quando ele diz que a vida nos foi dada de forma generosa, para ser vivida da melhor maneira possível, para ser vivida de forma tranquila, com as coisas que são realmente saudáveis, salutares. E mais, Sêneca, ele reforça a importância, inclusive, da gente entender que essa vida ela tem que também ter um momento dedicado às coisas do alto, ao mundo espiritual, à nossa conexão com o sagrado. Então, ao mesmo tempo que ele diz como nós estamos deixando a nossa vida vazia, ele também nos diz como nós podemos encher de plenitude novamente e dar um novo sentido, dar uma nova configuração para essa vida. Com licença. Tudo. E aí, há uma grande aprendizagem nesse texto, que é tão curto, é tão pequeno, do Sêneca, que é quando ele nos diz que nós devemos aprender a bem viver, mas também a bem morrer. E é muito curioso o quanto nós estamos, neste momento, falando sobre vida em abundância, quando a vida se esvai em nosso país, 50 mil pessoas retornaram ao plano espiritual, tiveram as suas vidas interrompidas. E a gente sabe do quanto isso sérias cicatrizes, não só nos indivíduos que são afetados diretamente, mas em nós enquanto nação. Então, Sêneca lembra para a gente que a gente acaba esperando tempos melhores e não construindo esses tempos. Principalmente quando a gente joga para o futuro essa ansiedade de que tudo vai passar, de que tudo passará, mas que não preparamos para que esse futuro chegue e seja pleno,
que ele seja o melhor para todos e que eu possa cumprir com o meu papel na criação, né, para aquilo que eu vim para cá. Então, com Sêneca, eu creio que a gente tem grandes lições, né? A primeira lição é justamente criar de forma consciente o sentido da nossa vida. Então, é a primeira, né, das lições que ele me deu. E a outra questão que ele nos coloca, né, que eu acho que é essencial, é que a gente saiba fazer as nossas escolhas. De O forma, livre-arbítrio, né? não é? É. Porque as nossas escolhas, elas são individuais, Rose, mas elas têm um impacto na coletividade que a gente faz parte. E daí eu encontrar nesse texto tanta atualidade, né? Nesse momento que nós vivemos, que uma ação mal pensada nossa pode gerar um dano irreparável para tantos e tantos outros, né? Um efeito em dominó. Então, Sêneca, ele procurou viver bem. Ele, inclusive, foi um homem que se posicionou contra a maldade da sua época, dos políticos da sua época, e foi, inclusive, obrigado a um suicídio público, né, por Nero, imperador de Roma. Então, a gente tem noção de que encontrar esse caminho do bem viver e ensinar os outros a fazê-lo é uma tarefa muito difícil, mas extremamente gratificante, porque prepara muitos, né, para o que virá. E eu acho que essa é a ideia essencial de Sêneca. Se você quiser me interromper, você fique à vontade, tá certo? Pode continuar. A segunda reflexão que eu trago para a gente é de um médico psiquiatra, um dos pais da psicanálise, chamado Viktor Frankl. A gente escuta muito falar, né, de Freud, de Jung, mas Viktor Frankl, ele tem uma teoria interessantíssima, importantíssima, inclusive, acho que para os dias atuais ela é bem aplicável, chamada logoterapia. E esse logo, essa palavra, né, a sua etimologia significa o sentido. A busca do sentido, né, da vida foi uma tarefa de Viktor Frankl quando ele foi prisioneiro em 4 campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele, como judeu, ele foi preso e foi primeiro enviado para Auschwitz, né, que nós sabemos que foi um dos piores campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial no nazismo. E o trabalho de Viktor Frankl foi, primeiro, sobreviver. Ele precisava sobreviver. E segundo, ele precisava compreender o que é que não só o motivava, mas motivava outros prisioneiros a manter o sentido da vida, a acreditarem que quando saíssem dali haveria um novo recomeço ou a continuidade de suas existências. Então, o livro de Viktor Frankl, ele é uma obra, né, essencial para a gente também. O que eu li é de 1991, né, chama-se Em Busca do Sentido. Encontra ele facilmente na internet também. Mas é importante porque é um relato autobiográfico, ele vai falar das suas experiências, das suas dores, mas ele também vai falar do que é que nos mantém vivos, né? E tem uma parte interessantíssima que ele disse que entrou no campo de concentração com um manuscrito, né? Ele era um médico, né? Um pesquisador, e ele pediu ao guarda da SS para manter o manuscrito, porque ele ia publicar quando saísse. E o guarda, né, tomou dele e deu para ele umas roupas de um prisioneiro que havia morrido numa câmara de gás. Então, quando o Viktor Frankl pegou a roupa e pôs a mão no bolso, achou uma oração, né, uma oração judaica. E aí ele ficou pensando, né, que troca foi essa?
De repente, né, ele entra ali como o cientista, e ele não está mais ali para isso, ele está ali para resgatar a sua espiritualidade, né, para se fortalecer e fortalecer os outros companheiros, né, de sofrimento. Então, o livro, ele traz para a gente uma questão existencialista importantíssima, Rose. Qual é o sentido da dor? Qual é o sentido da morte? E a gente sabe que a partir da vida que escolhemos viver e que procuramos exercitá-la, nós teremos, né, nós sabemos, né, qual é o sentido que isso tudo vai ser agregado. Então, para Viktor Frankl, é importante retomar o pensamento de um filósofo que eu gosto muito, meus alunos de filosofia sabiam disso, que é Nietzsche, né? A frase de Nietzsche diz o seguinte: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. E foi isso que Viktor Frankl descobriu, que aqueles prisioneiros que tinham, por exemplo, um filho esperando por eles, eles tinham certeza que esse filho estava vivo, a salvo, na casa de alguém, esses prisioneiros não se abatiam. Faziam de tudo para continuarem vivos, né, e aguardar a rendição, né, a saída daquele lugar horroroso. Aqueles prisioneiros que tinham um projeto de vida, né, que sabiam justamente o que queriam fazer e que tinham uma missão lá fora, esses também não esmoreciam, permaneciam firmes na fé, né, e, acima de tudo, crentes que sairiam daquela situação. Mas o efeito já era totalmente outro. Naqueles prisioneiros que sabiam que todos os seus parentes haviam morrido. Nos prisioneiros que sabiam que não haveria mais um futuro como eles conheceram no passado. E aí ele conta pra gente que esses prisioneiros, eles simplesmente se deitavam naqueles catres de madeira podre e ficavam ali até morrer. O que geralmente demorava 48 horas. Né? Então, Viktor Frankl diz isso muito claramente, né? Em 2 dias aqueles homens morriam, porque a vida para eles realmente não tinha mais sentido algum. Então, para a gente é importante, né, resgatar também essa dimensão do quanto é relevante a gente manter aceso no nosso peito, né, essa fé no futuro. Mas, acima de tudo... Uma esperança, né? Exato, né? Uma esperança. Exato, a esperança, né? Diante desse quadro que nós estamos vivendo, né, de tragédia, e tragédias individuais, né, sucessivas, é natural a desesperança nos chegar, né? Como também é bastante natural que a gente, de certa forma, fica um pouco desestimulado. Mas também é importante lembrar que há propósito para tudo. E nós estamos diante de uma oportunidade também, né? Uma oportunidade de nós nos revermos enquanto seres nessa jornada espiritual na Terra, né? Nós somos seres espirituais numa jornada terráquea, né? Terrena. Então, há um propósito também para as nossas vidas neste momento. Viktor Frankl, eu trabalho voluntariamente com um grupo da minha casa. Nós somos um grupo que trabalha com valorização da vida nas escolas públicas no mês de setembro, né? Na campanha do Setembro Amarelo. E Viktor Frankl, ele também fala de suicídio na sua obra, né? E ele diz que esses homens que já estavam sem uma perspectiva e que não tinham coragem, né? Ou que não, aliás, que não estavam debilitados o suficiente para saberem que morreriam em poucos dias, eles corriam para o fio. E essa expressão correr para o fio significava suicidar-se na cerca elétrica.
né? Então, vejam o quanto a gente vê de sofrimento, mas também o quanto as pessoas não compreendem que a solução que elas precisam é para aquela dor. E que aquela Uhum. dor ali, ela é momentânea. Que passando dias, meses ou anos, haveria uma solução para aquele problema. Mas que a gente, né, no desespero e na falta de esperança, porque o que é o desespero? É a falta de esperança. Fazemos, Exatamente. né, a fuga da realidade e saímos daqui para uma situação muito pior, né? Essa é a verdade. Viktor Frankl, ele traz também uma outra questão que eu gosto de fazer a ponte justamente com o Sêneca, né? Que é importante para a gente manter esse otimismo, mas também é importante entender o que é que a vida quer de mim. Não o que eu quero para a vida, não o que eu quero da vida. Nós, na maioria do tempo, pensamos também nessa perspectiva, que nós estamos aqui para sermos agraciados. Mas esquecemos que estamos aqui antes em um processo evolutivo de progressão. Então, ele traz para a gente essa provocação. Eu não estou aqui para pensar o que é que a vida vai me dar de bom. Eu estou aqui para pensar o que é que a vida espera que eu faça de bom com ela, né? E isso eu creio que é uma das grandes motivações, né, É, primárias. Diga, querida. é porque assim, a gente pensa assim, ninguém veio a passeio aqui, né? A gente tem um propósito, né? E as pessoas acham que vieram a passeio, mas não é assim, né? Não, não é assim. E é aí é que está a grande dificuldade da maioria das pessoas, Rose, Sim, porque, né, elas não compreendem, principalmente quem não passou pela jornada do espiritismo, né, não compreende que há um propósito para cada encarnação nossa, né? E assim, agradecer sempre o bônus, mas agradecer mais ainda o ônus, porque esse ônus que vai, de fato, né, nos provocar essa mudança, essa evolução. É, eu quero agora finalizar um pouco com o Viktor Frankl, apesar de achar que ele dá para a gente conversar bastante, mas eu quero finalizar a reflexão dessa segunda leitura que eu fiz sobre ele, dizendo o seguinte: é nossa tarefa interpretar o que a vida quer da gente. Né? É essa grande lição dele. Qual é o seu propósito? A vida está lhe mostrando qual é o seu propósito. Você precisa apenas saber interpretar para poder executar, fazendo as melhores escolhas possíveis. Como Sêneca, ele pontua que o projeto da nossa vida é individual, mas que ele se inscreve na coletividade. Então, como Sêneca, ele também reforça a importância das boas escolhas, né, para que saibamos bem viver para bem morrer. Não é verdade? E sim. aí, né, a coisa que eu achei assim essencial que ele pergunta é: qual é o monumento da sua vida? Então, para todos nós aqui hoje, né, a gente vai pensar nisso. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Faz 3 dias que eu penso nisso. Qual é o monumento da minha existência? E pode ser algo tão simples, né? E a gente espera que seja algo apoteótico, épico, quando na verdade não foi para isso que viemos, né? É uma questão bem importante. Agora, saindo um pouco da filosofia, da psicanálise, né, que são áreas que eu gosto de trazer para a gente pensar as coisas. Vamos entrar agora, retomar, resgatar um pouco essa leitura do Pão Nosso. Eu sugeri a leitura inicial para a gente, porque eu creio que cada pessoa vê um sentido para a sua vida, né? Cada pessoa em cada época também, porque
O que é o sentido da vida para mim quando tenho 15 anos não é mais o mesmo aos 30 e nem mais aos 43, né? E não será quando eu tiver 60, que eu espero chegar lá, né? Então, o sentido da vida é, como o texto do Pão Nosso diz, cada povo em cada época atribui um sentido para a sua existência. Mas nós que somos espíritas, como é que nós devemos programar, repensar o sentido da nossa vida? E aqui eu quero trazer o livro dos Espíritos, no capítulo 2, a questão 132, que ela revela o ponto central do porquê das nossas existências, né? Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos sobre o porquê, né? Qual é o objetivo das nossas encarnações. A questão 132, o meu livrinho é esse aqui. Uhum. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? É essa a pergunta bem objetiva que Kardec faz. E a espiritualidade, ela nos diz o seguinte, que nós viemos aqui para duas tarefas. Nós viemos aqui para expiar as nossas faltas, né? E também viemos em missão. Então, nós temos duas tarefas. Quem não veio para expiar as suas faltas, veio como missioneiro. Mas não quer dizer que quem veio para, né, purgar as faltas não vai receber missão, ou vice-versa, né? E aí o que é muito importante nessa resposta dos espíritos é o seguinte, que a importância maior se encontra na superação dessas vicissitudes que nos vão chegar. E que foram, inclusive, pré-eleitas, pré-escolhidas pela gente lá no plano espiritual. Então, muitas vezes, né, a gente questiona como é que eu vi, né, essa situação, como é que eu estou dentro dessa família, né? Pelo menos agora na quarentena, muitas pessoas questionaram porque estão dentro das suas famílias. Né? A gente tem ouvido muitos relatos bem dramáticos. E, na verdade, nós viemos para superar as vicissitudes, né? As nossas antigas paixões, os nossos antigos vícios, recuperarmos o erro passado. E a espiritualidade, ela é muito inteligente, porque ela nos deixa muito claro o seguinte, de que nós estamos aqui em progressão, mas isso é um presente, né? É a lei da providência divina, nos dando a possibilidade, a condição de recuperar, né, aquela existência anterior e assim retomar a nossa evolução, a nossa progressão dentro dessa jornada espiritual na Terra. Então, a resposta, né, que os espíritos dão para Kardec é excelente. Viemos expiar as nossas faltas e viemos em missão. E nas duas situações, nós devemos fazer as melhores escolhas. Né? Dentro das duas situações, nós não devemos fugir da tarefa. É isso que é essencial. E para a gente ampliar essa questão, eu quero justamente trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para nos ajudar a compreender melhor. É o capítulo 25, certo? Intitulado Buscai e Achareis. Tá? Então, o meu também é da mesma edição do Livro dos Espíritos. E a primeira coisa que eu vou ler para vocês só um trecho para vocês se situarem, para quem não conhece a doutrina ainda, né? Porque pode ser novidade para algumas pessoas, mas o capítulo é o 25, Buscai e Achareis, e tem 3 tópicos. Eu vou falar de um tópico, tá bom? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis,
Batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que vos pedirem? São Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 11. São verbos, começa com verbos de ação, que eu achei muito importante pontuar isso. É preciso pedir, é preciso buscar, mas também é preciso bater a porta para poder achar. E essa porta aqui, ela está sendo colocada para a gente como um símbolo de liminaridade, como a gente chama na antropologia, dividindo a rua da casa, dividindo o externo do interno. O que nós precisamos está do outro lado. Mas Deus, ele precisa que a gente exercite algumas habilidades, algumas habilidades, diríamos, socioemocionais, para que ele compreenda que, de fato, estamos merecendo esses bens verdadeiros, como, por exemplo, a humildade. Então, pedir de forma humilde, como também insistir, porque eu peço, mas eu pedindo aqui baixinho, ou achando, que basta eu imaginar que será dado, não é assim. Eu tenho que pedir, mas eu também tenho que bater lá na porta, eu tenho que ser determinada, eu tenho que insistir. E uma outra questão, eu tenho que ser grata com o que Deus me der. Vejam quanta sabedoria há nessa passagem do Evangelho, porque só Deus sabe das nossas verdadeiras necessidades. Então, quando no Evangelho está aqui dito os bens verdadeiros, é porque é aquilo que a minha vida precisa para ser completa. É aquilo que vai fazer sentido para a minha vida, que eu possa nem imaginar, que eu possa não ter ainda a clareza do que é, mas Deus sabe. E aí eu volto para a questão de nós estarmos em confinamento, alguns chamam confinamento, eu chamo isolamento, em isolamento com os nossos parentes, e quantas pessoas não estão questionando isso, questionando essa proximidade excessiva, porque antes não se estavam próximos. Então agora é o momento de conhecer um ao outro e buscar dar um novo sentido para a existência. O capítulo, ele continua nos falando o seguinte, que nós estamos trabalhando em prol do nosso desenvolvimento e adiantamento. Então, aqui a questão é lembrar que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ele vai prover as nossas vidas de sentido. Mas nós precisamos fazer as nossas escolhas nesse sentido. E no tópico 2, é nos revelado como isso acontece, E é através de duas leis, Rose. É a lei do trabalho, é a lei do progresso, certo? Então, nós viemos aqui realmente para trabalhar na seara do Pai, Para trabalhar na terra árida, às vezes em solo infértil, mas nós viemos para o trabalho. E devemos usar da nossa inteligência, que também é dom de Deus, Para que possamos, então, fazer essa progressão, E evoluir, desenvolvermos. Uma questão que é muito interessante é justamente a nossa evolução desde o surgimento da humanidade, Desde a aurora da humanidade. Deus criou espíritos para evolução. E aí nos dotou de ferramentas. Então, desde a pré-história, esse homem ele vem recebendo essas ferramentas, um pedaço de osso, um pedaço de madeira, uma árvore para se abrigar, uma caverna. E, a partir daí, desenvolvemos
assustadoramente o nosso conhecimento com a ciência, com a técnica, com os saberes, inclusive os saberes tradicionais, mas nós ainda não compreendemos que tudo isso nos foi dado dentro de uma perspectiva de que a nossa vida ela tem uma dupla finalidade. Ela seja plena de forma individual, mas que ela faça uma grande contribuição dentro da perspectiva coletiva, né? Eu gosto muito de Leonardo Boff, né? Sou fã do teólogo, e eu gosto demais quando ele fala que o nosso destino é planetário. E nesse momento estamos aqui, né, vivendo sob o signo de uma pandemia e acossados por um vírus, né? Pessoas em todos os lugares do mundo vivendo o mesmo destino. Então, essa prerrogativa do nosso desenvolvimento está atrelado ao trabalho e ao progresso, nos mostra o quanto Deus sabe aquilo que precisamos para a nossa evolução, né? E ele faz mais. Estou vendo que o tempo está acabando, né? Ai, meu Deus do céu, ainda quero chegar. Ai, eu te falei que eu falava muito. Então vai. Pode ir, pode seguir. E aí, nesse mesmo capítulo, nós já teremos. Deixa eu ver que eu não estou. Vocês estão me vendo ou não estão me vendo? Sim, estamos vendo. Estão vendo, né? Pronto, Uhum. voltei a me ver. E aí o que acontece? No próprio capítulo, Deus nos coloca, né? Qual é, então, a nossa bússola, qual é o nosso mapa, qual é o nosso roteiro para isso? E é o próprio Jesus Cristo e o seu Evangelho. Se eu não sei como fazer, basta eu seguir o exemplo do Cristo. E o exemplo do Cristo, ele é um exemplo que nos leva a refletir sobre o sentido da nossa existência, né? Porque Jesus, ele é o nosso maior modelo. E foi ele que respeitou as minorias, ele que ficou indignado com as injustiças sociais, ele que abraçou a diversidade e que em todos os momentos manteve uma postura ética, uma moral elevada, perdoando os seus ofensores, né? E o que é mais interessante, ele soube qual era o seu papel na criação, né? Consciente do seu papel. E é isso que ele também quer da gente, é isso que se espera de nós enquanto espíritas, que nós tenhamos consciência de qual é o nosso papel e qual é o sentido que devemos dar à nossa vida. Ainda, né, no capítulo, nós temos, no quarto e no quinto tópico, duas observações interessantíssimas. A primeira é que precisamos ter uma meta muito clara, né? Nós precisamos ter algo traçado, é fato. Nós não podemos viver na inutilidade do tempo e deixar as coisas, né, se desenvolverem, não podemos. Nós temos que ter uma meta traçada. E quando não sabemos como faremos, devemos seguir também um roteiro. E o roteiro está aqui, gente, no Evangelho, né? O primeiro, né, que eu achei muito importante, pedir luz. Né? Pedir a luz, pedir a iluminação da espiritualidade amiga para aquilo que a gente tem como projeto de vida, ou para a gente restaurar o nosso projeto de vida, né? Para quem está fragilizado, para quem está desmotivado, né? Pedir a luz. Também lembrar de pedir forças para executá-lo. Mesmo que sejam pequenas ações, né? Mas pedir forças para assumir as suas escolhas, nesse compromisso que é individual, mas como eu estou dizendo aqui o tempo todo também é coletivo. Pedir sempre a assistência dos bons espíritos, porque, gente, o quanto os ceareiros, né? O quanto os trabalhadores da última hora estão empenhados, socorrendo tantos, se eu não pedir, eles não vão vir aqui de imediato, não.
né? Porque não está ninguém, como dizem, flanando, está todo mundo com um trabalho muito grande no mundo espiritual. Então é importante pedir a ajuda deles e pedir bons conselhos, que vão vir, ó, através aqui da intuição, né? Que vão vir num sonho, que vão vir no insight. Então, a gente, quando não sabe como proceder, a gente pede, né? Ajuda. E a espiritualidade existe para isso. Então, é interessante também que mantenhamos a nossa fé, a confiança em Deus, na sua providência. Tudo o que acontece, acontece com a permissão do Pai Celestial. Né? Eu tive uma discussão dessa com a minha mãe. Ela disse, como é que isso aconteceu? Eu disse, porque Deus permitiu. E cabe a todos nós agora saber como vamos agir. Diga, querida. Não, aconteceu porque era necessário, né? Exato. A gente estava acostumada a não parar e de repente teve que parar o planeta todo. Então tem uma razão de ser, né? A gente que estuda o espiritismo sabe que tinha uma razão de ser, né? Essa pausa, né? Vamos dizer assim. E como o Chico fala, né? Falava, né? Tudo passa, né? Então a gente segue confiante que vai passar também. Isso mesmo, eu tenho fé, eu também acredito bastante. Eu queria então encerrar, né? Lembrando então que o sentido da vida é trabalhar e progredir, né? Esse é o sentido da nossa vida, mas trabalhar e progredir a partir de duas vertentes, da caridade e da fraternidade. Sim. Se nós fizermos o nosso trabalho e progredirmos de forma egoísta, individual, nós não teremos cumprido com a nossa tarefa na criação. Então, a gente não pode esquecer que os luminares, né, o que tem que estar à nossa frente é a caridade e a fraternidade. E, por fim, lembrar, então, que o sentido das nossas vidas é individual, mas também é coletivo, né? E que é nesse destino planetário que Deus nos pôs que nós vamos, assim, ajudar esse mundo a se regenerar e a ser um lugar melhor para as próximas gerações. Então, agradeço a oportunidade, né? E espero seus comentários. Não, André, foi ótimo. A gente é que agradece. Foi muito bom ter você aqui conosco Obrigada. e que você possa voltar mais vezes, fazer palestra com a gente. Foi muito Obrigada. bom. Gosto. Seus alunos entraram aqui também, falaram de você, Quero professor. agradecer a todos eles. Só não pude dar tchau, né, de falar com eles individualmente, mas eu vi que muitos entraram e eu estou bastante grata, né? É, que bom.